Então tá, vamos falar sobre justiça. O que envolve a questão do karma, é um assunto bem polêmico, mas é uma coisa que a gente não vai fugir e é uma coisa que eu acho que a gente tem que bater de frente, É martelar uma contra. visão nossa, É, uma que visão. Ah, todo mundo tem o direito de dar sua visão e a gente tá querendo expressar, né, o que a gente pensa sobre o assunto. sim. Vai bater de frente, vai ser contrário a muita crença de muita gente, mas é o que a gente tá sempre conversando e refletindo, né, amor? Não é muito. Como eu posso falar? As pessoas, esse medo que se criou de falar sobre esses assuntos, devido a uma ditadura religiosa que se criou e ninguém quer bater de frente, né? Mas acho que para mudar o mundo mesmo, que é o que a gente está precisando muito, a gente tem que bater de frente com o velho mundo, né? Tipo, a gente tem que dialogar Sim, né, conversar sobre várias visões de mundo, de sim. vida. Então, é isso. Bem, essa questão da justiça, né? A questão do karma, na minha visão, como é que é? Relativizar. Mas tem uma palavra de. Relativismo. Levaram muito para esse lado, né? Levaram muito para esse lado. Mas assim, eu ia falar antes, né? Ninguém é dono da verdade, né? Eu não vou me botar como dono da verdade, a gente aqui não vai se colocar como donos da verdade, mas eu não creio muito nessa questão do relativismo. Eu não vou botar 100%, né? Não devemos colocar isso como 100% como uma regra no universo. A gente questiona as A coisas. gente questiona e tem coisas, aspectos em relação à questão da justiça, karma, que para mim relativismo não bate. Entendeu? E então assim, já tem algumas pessoas até questionando o sistema de karma e tal, até colocando isso como uma jogada, né? Uma jogada para como se fosse uma armadilha, né? Para prender as pessoas nesse mundo aqui. Conformismo, culpa, Sim, aquela culpa religiosa que as pessoas colocam. Então a gente tem que meio que quebrar isso. sim, Não deixar de ser responsável, sim, pelos nossos erros, porque quanto mais consciente a gente tem, conhecimento daquilo que a gente erra, né, a gente vai adquirindo mais lucidez das nossas falhas, né? E a gente não tem medo de admitir, porém a gente também não acha que tudo seja culpa ou responsabilidade nossa das coisas ruins que acontecem, né? Então, falar de karma é polêmico, é difícil, mas é perigoso, essa crença é muito perigosa nesse nosso mundo, porque ele justifica muito da maldade, do comportamento perverso dos outros, né, do egoísmo assim extremo dos outros. Então na verdade é bem prejudicial ter uma crença, uma crença limitada quanto a isso, assim. por exemplo, há uma onda aí de estudo sobre o narcisismo, vídeos, depoimentos, vítimas que vêm falando sobre o narcisismo, que para mim é a maior doença que eu poderia, sei lá,
categorizar, né? Pior mal que existe. Depois da psicopatia, né? Tá dentro do mesmo espectro. Tá dentro do mesmo espectro. Tipo assim, qual lixo fede mais? Mas ambos são lixo, né? Então assim, só que aí essa crença, eu acho que ela é um atraso para essa onda que está acontecendo, entendeu? Que para mim é uma coisa de justiça. Quando a vítima ela começa a estudar seu opressor, assim como o opressor estuda a sua vítima, né? É uma coisa que o universo assim não passa a mão na cabeça de ninguém. O narcisismo também vai ser a vítima do estudo de suas vítimas, né? Digamos assim. E a exposição desse tipo de personalidade, dos atos, das atitudes do narcisista, né, de controle, manipulação, essas coisas todas. Então você vê que existe malfeitores realmente, né, malfeitores, e esses malfeitores eles acabam tendo seus atos, aí que entra o problema do relativismo. Mas o ato do malfeitor foi fazer a vítima sofrer para que ela abra o olho, para que ela evolua, né? Aí você está relativizando a atitude daquele sujeito. Para mim isso daí é uma coisa na contramão, né? Você está involuindo, você está impedindo a questão da evolução da humanidade. Que as pessoas se conscientizem mesmo, né? E tem um discernimento do que é prejudicial, maléfico, né? Daquilo que é saudável. Uhum. E a questão do karma, assim, eu falo por experiência própria, que me prejudicou demais, demais na vida, me trouxe, assim, uma tragédia. Sim. Porque eu, como era muito leiga nessa questão espiritual, apesar de desde nova ter uma mediunidade, né, muito acentuada, uma intuição muito intensa, eu não entendia muito bem sobre essas questões, e até certo momento que eu mergulhei fundo numa crença que ia me trazer muita, assim, muito caos, muito conflito, que, assim, era a crença do grupo espiritualista, era que tudo na vida era uma prova ou como se diz, a gente estaria pagando um karma de vidas passadas. Então não importa o que acontecesse na nossa vida, de ruim, de trágico, né? Crimes que pudessem cometer com a gente, tudo era karma, que estava tudo certo. A crença era que tudo era da vontade de Deus. Então um bandido, um assassino, um estuprador, um estelionatário, tudo era instrumento de Deus. Eles falavam bem assim, era instrumento de Deus. Deus estava usando essas pessoas para que a gente pudesse pagar o nosso karma e evoluir. E isso é tão perigoso, mas tão perigoso, que realmente começa a criar pessoas indiferentes a crimes, né? A maldade das pessoas, aos abusos das pessoas, né, em cima de outras, e até mesmo incentivando as pessoas a cometerem crimes, coisas erradas, que eu acredito que muitos ali tinham essa tendência. Omissão. Sim, incentivava a omissão. Então, assim, era de um extremismo de chegar e falar que um atirador de um massacre numa escola, ele estava fazendo o papel dele, que aquelas crianças e aquelas pessoas mortas e feridas estavam pagando um karma.
uma dívida. Chegaram a falar isso. Chegaram a falar isso. Então, para quem está dentro do grupo, mergulhado naquela crença, por mais absurdo que seja isso, não consegue enxergar muito. Às vezes pode intuir e sentir, não, tem alguma coisa errada, mas a crença ela é mais hipnotizante. Então a gente quer acreditar naquilo, até porque essa crença pega muito pessoas que têm traumas, que carregam culpas, né, desde crianças, desde novas. Então é como se fosse assim... como que eu posso dizer? É um gatilho, é uma coisa assim que pega muito fácil quem sente muita culpa, né? E eu fui uma dessas pessoas. Eu realmente acreditava que tudo que acontecia comigo era minha culpa e tal. Ao mesmo tempo, dá um alívio também às pessoas de, por exemplo, terem cometido algo ruim e ser um desencargo de consciência, né? Então eles jogam muito com esses dois lados, né? Ao mesmo tempo que a gente sente culpa, a gente também quer se aliviar da culpa que a gente sente, do peso. Então é uma vivência própria, uma vivência pessoal minha de que isso é perigoso, não ajuda tanto na nossa vida, não ajuda em nada e principalmente de forma geral em sociedade, né? Imagine todo mundo tendo essa crença. Eu sei que os espíritas acreditam muito nisso, talvez não de forma extrema, mas eles acreditam que tudo é justiça divina, tudo está perfeito. Então, de certa forma, inconsciente ou não, eles estão contribuindo com essa justificativa de quem faz o mal, de quem comete o mal, de quem é egoísta, narcisista. Então, é isso que a gente questiona hoje. Nem tudo de ruim que acontece com a gente é porque a gente cometeu algum crime, algum erro grave, que a gente prejudicou pessoas, sabe? Não é assim tão literal, né? Porque o que eles pregam é o olho por olho, dente por dente. Aquilo que a gente está vivendo é porque a gente cometeu a mesma coisa que a gente cometeu em alguma vida. E quem nessa vida pode afirmar que realmente aconteceu isso, né? Então a gente questiona muito isso porque, ao meu ver, é uma coisa que eu comecei a ter um entendimento, que como se fosse assim, um período em que Deus ou o universo permite que os homens tenham o livre-arbítrio de fazerem o que quiserem, o que bem entenderem. Mesmo existindo essa lei, existe um período de livre-arbítrio, e aí as pessoas cometem o mal ou fazem o bem. E aí chega um período, nessa vida mesmo, chega um período em que aí sim vai ter um acerto de contas. E aí sim é aquela coisa de se colher o que plantou. É assim que eu tô vendo agora. Então, nesse período de livre-arbítrio, né? Então o mal vai acontecer com muita gente. Mas não porque essas pessoas que são vítimas cometeram algo mal, mas elas foram vítimas, né?
E aí o que acontece? Aí muita gente pensa assim, então precisou existir o mal para as pessoas crescerem e evoluírem, né? É como se fosse essencial, uma coisa necessária, existir tal coisa, tal tragédia na vida da pessoa para que ela cresça. Eu questiono isso também. Será mesmo que precisa? Não sei. Mas aquele que realmente está aberto para crescer, para evoluir, aí sim ele usa das tragédias, ele usa dos problemas, das dificuldades para se desenvolver, né? Como ser humano. Ele que aproveita, porque tem muita gente que sofre tragédia, dores, sofrimentos e não cresce, piora, né? Inclusive. Então, seria isso, né? A questão, os exercícios de observação, que é como pode, né? A gente percebe que um sistema religioso, uma doutrina, a crença, ela fica muito presa na questão da dualidade e isso é muito questionável. Ensina-se o caminho no meio, mas a dualidade não é o caminho no meio, né? Então isso é um exercício de observação. Um outro fato que eu observei foi a do caso de um garoto, uma criança, no Rio de Janeiro, que foi, né, morto lá pelo aquele pseudo médico lá, entre aspas, né? E a mãe dele, né? O pai do garoto ficou revoltadíssimo, né? E em certo canal, voltado para coisas espirituais, eu vi um comentário infeliz de uma mulher que, no caso, nos comentários do vídeo, né, eu vi uma mulher que disse: mas o garotinho, né, infelizmente, ele deve ter sido algo pesado na vida passada, algo assim, e é o que ele pagou. Não, mas não foi só no comentário, a própria pessoa do vídeo falou. Tá. A própria pessoa do vídeo também falou. Então, eu tinha... Bem, eu nem lembro então se eu vi o vídeo da mulher inteiro, mas eu lembro desse comentário, né? Aí, assim, bateu uma revolta, né? Ver aquele tipo de coisa lá. E aí entra o que é justiça. Igual no vídeo passado que nós fizemos sobre foi sabedoria, né? Você sente. Essas coisas a gente sente, a gente não entende. Então a justiça também a gente sente, entendeu? Eu acho que tem muita gente que sente uma coisinha de justiça por dentro, mas está aprendendo por causa do discurso, da crença. Para fazer. Mas aí eu questiono, aí eu trago um questionamento que é para as pessoas trazer para o interno delas, né? Você fazer parte de um grupo vale mais do que você sentir a justiça? Parar para refletir. Então vale mais fazer parte de um grupo, não se sentir só ou deslocado, do que a própria justiça, do que sentir, né? Essas coisas mais que vêm de cima, né? Da consciência. Esse é um questionamento que eu trago. É que também muita gente vai na onda porque tem essa carência até meio inconsciente, né? Então a pessoa vê o grupo acreditando, né, nesse tipo de coisa e aí ela quer ser aceita pelo grupo. Então ela acaba também acreditando e tá tudo certo. E também por causa da figura da autoridade ali, do líder, né? Então as pessoas elas têm uma apagação de pau para líderes, para gurus, mestres e tal, e não questionam nada, né? Mesmo às vezes vendo alguma coisa estranha assim, não questiona. Só ouve, escuta, obedece e propaga, né, a crença. Sim. E aí, nesse
nesse meio tempo acaba cometendo injustiça com outras pessoas. Mas aquilo que você falou, muito por carência e querer Fazer parte do grupo. fazer parte, pertencer. É aquele sentimento de pertencimento. Sim. Mas por quê? Porque a pessoa está identificada com aquele ego, entendeu? A mente, simplesmente, meramente a mente. A mente que mente. A mente mente. Até tinha feito aquela pesquisa da origem da palavra mentira, né? Que tem alguma raiz na palavra mente. E faz todo sentido, né? Porque a mente, ela é um jogo de lentes, né? A mente é um jogo de lentes, onde você vai olhar a realidade e a lente, ela sempre distorce, deixa a realidade mais gorda, mais magra, mais, né? Acontece esse efeito óptico com as lentes. É a mesma coisa, a mente, né? A mentalidade. Ela é uma inteligência, mas a interpretação de realidade que existe sempre vai vir deturpada, incompleta, né? Distorcida. Isso. Uhum. Então, são várias coisas. É um conjunto de coisas que fazem as pessoas serem injustas. Aquela coisa de também identificação. Se tal pessoa pensa diferente de mim, então ela tá errada em tudo. Mesmo a pessoa sofrendo algum tipo de injustiça, as pessoas não ficam do lado dela. Ah, por quê? Porque ela tem uma crença diferente da minha. Então a pessoa acaba sendo injusta, não tem como. Por apegos, por identificações a ideologias, crenças religiosas, conceitos, opiniões. Então, Sim. aquilo que eu falei uma vez, o humano fica sempre para depois, como fala? Fica de lado. Em vez de ser o ser humano em primeiro lugar, não. Sempre os conceitos, as ideias, as crenças em primeiro lugar, né? E aí se comete muita injustiça, entendeu? E também a questão do medo, né? Do medo das pessoas. São vários tipos de medo que as pessoas têm e então elas acabam se acovardando às vezes ou se anulando e se conformando, né? Se conformando com o grupo, com a situação e pronto. O verdadeiro, na minha imaginação, o verdadeiro grupo é dos deslocados. Os deslocados é assim, no sentido de pessoas mais conscientes. É um grupo que praticamente telepático. É um grupo que praticamente são pessoas sincronizadas, são pessoas, as pessoas com consciência mais aberta, né? Elas se comunicam, aí não tem nem barreira de nada, nem de linguagem, nem de idioma, nem de nada. As pessoas conscientes, elas se comunicam, se respeitam, de uma forma, sei lá, parece até algo telepático mesmo, né? Aquela comunicação mental, né? Mas ela, na verdade, é uma comunicação de consciência, né? E esse é o verdadeiro grupo. Esse é o grupo grande, né? Aquele, não é um grupo pequeno que se limitado ao ego do seu líder. E que se separa dos outros. Se separa dos outros. Aí você vê as bandeiras, né, surgindo. Sim. Quanto mais individualizado quanto mais individualizada é uma pessoa, mais coletiva ela se torna, né? Diferente, é totalmente contrário ao que as pessoas pensam. Elas querem se misturar a grupos, achando que estão pelo coletivo, né? Pelo bem do coletivo, mas na verdade elas estão fazendo parte de uma facção. Sim. De um partido, né? Então, assim, quanto mais visão própria, mestre de si mesmo você mais você vai se sentir universal, coletivo realmente.
Porque você não vai ter preconceitos, julgar uma pessoa pelo que ela pensa. Mesmo a gente sendo contra né, uma visão, uma crença, coisa que sim, a gente tem muitas visões contrárias à maioria das pessoas. Mas quando a gente fala de justiça, é algo superior, né? É algo que a gente não se apega a, a essa coisa de diferenças de visões e, sabe, aquela história, né? Aquela historinha de tipo assim, o pai vê o filho cometer uma injustiça com alguém, comete, sei lá, um crime. O pai, ele tem que proteger o filho porque ele é pai, ou não, ele tem que ser justo porque o filho cometeu um crime. Ele tem que ser justo, ele não tem que levar essa questão de pai e filho. Ah, não, ele errou, mas eu sou pai, então eu vou proteger ele de qualquer forma, né? Eu não vou deixar que ninguém prenda ele. Isso é totalmente errado. Sim. Ou amigo, meu amigo cometeu uma coisa muito séria, muito errada, mas eu sou camarada, eu sou amigão dele, então eu vou ficar na minha, eu vou, como fala? Não vou falar, vou omitir. A pessoa quer se sentir bem consigo mesma, do tipo, se ela dedurar, ela vai se sentir mal. Nossa, olha, eu sou Isso perverso, é muito, não sei o quê. Em vários países, mas no Brasil é muito forte. Sim. É muito forte esse negócio. Né? Eu tenho que ser camarada, eu tenho que ser legal. Mas a pessoa tá sendo injusta. Então é por essas brechas de comportamento que as pessoas de bem têm que os malfeitores fazem a oportunidade. Cisbaldo. Né? Cisbaldo. E aí o que acontece? Eu vejo, assim, observando que o relativismo ele traz muito essa divisão na sociedade, porque você falou até da justiça, e o pai que, né, prefere a justiça por causa do erro que o filho cometeu. Mas aí um outro grupo vai e fala, mas esse pai aí é o carrasco, não sei o que, não sei o que lá. Porque aquele grupo relativizou a justiça de uma maneira diferente. Vai condenar o pai falando que o pai é rígido, cruel. Aí o outro grupo falou que o pai tá certo, não sei o que. Então, todos os grupos ficam pegando a justiça e botando um modelo diferente. A justiça pra gente é assim, justiça pro outro ali é de outro jeito, né? Então eu não consigo ver essa sociedade dividida em grupos do jeito que relativizando a coisa. Eu não consigo ver uma justiça de fato acontecendo. Eu só consigo ver isso acontecendo numa sociedade que começa tem aquela questão de interiorização, mas que abre a questão da consciência, ela começa a ver que grupo não é a coisa mais importante da vida, que aquela questão de o questionar a vida, tudo, né, já é mais algo maior do que o grupo, e aí ela consegue sentir, né, aquela questão de valores e tal, aí sim eu consigo enxergar uma justiça realmente fazendo efeito aqui. As pessoas, elas pegam a justiça, entre aspas, delas para, vamos dizer assim, para preencher algo do ego delas, né? Assim, se está de acordo com o conforto que aquilo vai causar a ela, então é justo. Entendeu? Se vai trazer uma vantagem para ela, é justo. Entendeu? É nesse nível de justiça. Tem uma palavra que eu costumava usar, existe para todo mundo aí, dos ruinzinhos aos bonzinhos, é a tal da conveniência. Conveniência, isso. A justiça das pessoas é medida na conveniência. Então, fica complicado mesmo existir justiça real.
sim. Porque as pessoas não conseguem enxergar o bem, né, que existe numa justiça real onde o mundo não deve ser medido pela sua conveniência, né? Porque ela é um medo, né? Aquele medo de se você, a gente não medir o mundo pela minha conveniência, pela minha régua, eu vou sofrer, né? Porque eu estou fazendo de tudo para o meu conforto. As pessoas estão presas nesse pensamento. É o ego. É. Aí, mas se você parar para pensar, quando você deixa de fazer as coisas na sua régua, no seu conforto, na sua conveniência, e aí o bem maior é além de você, aí você tem um mundo, realmente uma civilização mais avançada, Justo pra mais maioria. justa. Maioria não, deveria ser pra todo É, mundo, para né? todo mundo. E é um mundo que, aí que tá, né? As pessoas não conseguem pensar em um mundo maior. A mente está pequena, né? Não consegue, até dizem, a utopia é uma coisa impossível. A utopia não sei o que, não sei o que lá, né? E Hoje a fecham, palavra utopia significa algo inalcançável. inalcançável, fecham nisso. Mas aí eu penso, então ao invés de botar a utopia como algo alcançável, bota a utopia como uma direção. Entendeu? Até porque a gente vive uma distopia. A gente vive. Sim. Né? E distopia também seria uma coisa absurda, um mundo totalmente absurdo, assim. É, Mas a gente vive o absurdo. vi. Só que as pessoas, assim, é um outro exercício bem simples, né? Ah, minha mente não consegue pensar tal coisa, então tal coisa é impossível. Não existe. Então, eu faço um exercício assim. Pensa, né? Ou pega a tua navezinha ali no teu quintal, faz uma viagem em direção ao espaço. Mas você, enfim, combustível não vai acabar, nada disso. Você vai viajando, 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 vai ver estrelas passando e tal. Você vai toda a vida, aquilo não acaba. Aí você pensa, putz, o infinito existe. O troço não acaba. O infinito de fato existe. E a mente não consegue conceber o infinito. Não encaixa dentro da mente. Não. E ele existe. Queira você ou não. Nem Deus a gente consegue. A gente não sabe, a gente não consegue saber o que é Deus. Por uma teoria simples, o Criador está fora do escopo da criação. Então a criação não consegue acessar o todo. E a humanidade cria uma imagem de Deus. A personificação Isso. da pessoa mesmo em Deus, né? Então, mas não tem como. Por isso que às vezes não é que eu fiquei descrente de Deus, mas não acho que ele fique cuidando da gente como a gente quer que ele cuide. Eu acho que assim, ao mesmo tempo que ele está dentro de nós, muito, muito perto, que é dentro de nós mesmos, ele, para essas questões da vida, se a gente fica pedindo, Deus me ajuda e não sei o que lá, é algo muito distante. Sim. A gente está projetando, né? Assim, com respeito à crença das pessoas, eu acho que não faz mal uma pessoa acreditar em Deus. Eu acho que sim, precisa ter uma fé em algo assim maior. Mas contando que isso não vire um fanatismo, né? Sim, Fanatismo, aquelas coisas, preconceitos e tal. Não sou contra a pessoa ter essa crença desse Deus, mas como a gente está aqui para questionar, né, as crenças, então assim, hoje eu vejo assim que Deus ele está mais tá mais ligado na nossa interiorização. No quanto mais a gente se conhece, mais próximo a gente fica de Deus. Naquela coisa de profundidade mesmo, de consciência, de alma. Isso sim é se aproximar de Deus, e quanto mais próximo a gente está de Deus nessa interiorização, aí sim a gente fica mais
forte, preparado, protegido, vamos dizer, né? Sim. Então, é essa proximidade, não de falar, Deus, por favor, me ajuda, né? É mais na questão de você se autoconhecer cada vez mais, e então aí você vai estar mais perto de Deus. No entanto, eu acredito sim na ajuda, no auxílio de seres superiores, que aí seriam seres espirituais mais elevados, anjos. Então, assim, é uma hierarquia. Então, eles também vão ajudando a gente, né? E, lógico, conforme também a gente vai despertando mais a consciência, mais eles têm acesso a nós. Sim. Né? Porque se a gente tá atolado no egoísmo, não tem como eles fazerem muito. Aparentemente a regra do universo tudo começa por você. Que o universo, ele parece não forçar nada mesmo. Tipo, ele não vai te impor nada. Você tem que se abrir. Você tem que... Entendeu? Não, o universo não impõe nada, mas é que eu lembrei de um negócio que eu sempre falava. Nesse processo de despertar, eu falava assim, chega um momento em que a gente como personagem não tem mais escolha. A nossa alma, o espírito fala mais alto. Então, assim, não adianta o ego, a personalidade querer. Até porque não existe esse não querer seguir esse caminho espiritual. Não existe mais esse não querer. Porque se existisse esse não querer, a gente ainda estaria dominado pelo ego. Sim. Então chega um limite que, assim, o propósito da nossa vida aqui é espiritual. Não tem outra coisa. É uma missão espiritual. Não que a gente vai rejeitar as questões do mundo. Dinheiro, trabalho, bom senso. Família. É aquela questão do bom senso. Relacionamento. Mas não vamos rejeitar, lógico, vamos vivenciar tudo isso. Até porque para evoluir esse mundo precisa ter uma conexão do espiritual com esse mundo. Isso, então, integração. Você ligar o espiritual à matéria. Então você não pode esquecer da matéria. Não, senão não teria sentido. Pois é. Só que uma das ilusões, um dos enganos de quem entra nesse caminho espiritual é esse. É a gente começar a desprezar, a rejeitar as coisas da matéria. Que né? também é um pensamento egoísta, que é aquele pensamento assim, eu vou me tornar um anjo, eu vou me tornar um ser superior espiritual, não sei o que. Você começa ali espiritual, vai esquecer e rejeitar tudo que está do lado e tal, como se você fosse intocável. Você está começando a ficar ali intocável. Vai se sentir super. Tem muita gente, sim. Eu entrei nessa onda, mas foi mais assim, porque eu não conseguia mesmo viver muito, assim, não conseguia viver muitas coisas do mundo mesmo. Eu não sentia apatia. Eu não sentia prazer, assim, como as pessoas sentiam, assim. O meu prazer, a minha alegria, a minha felicidade estava mais nas questões espirituais, desde nova, vamos dizer. Sim. Então, só que aí eu queria me apartar e era um erro. É um erro, porque o certo é você integrar, né? Mas aquela história que eu sempre conto, que meu despertar foi muito abrupto e muito radical, eu sempre falo. Sim. Então foi complicado, né? Foi bem complicado conseguir equilibrar, né? E outra, quando você desperta, começa a entender muita coisa e vê que a vida tem um propósito muito maior do que sobreviver. Você quer acordar todo mundo, você quer levar todo mundo junto com você, assim, porque você quer acordar todo mundo, é simples assim. É simples assim. Você não quer ver as pessoas que nem zumbis, que nem sonâmbulos. Você que também quer que elas acordem, né? Pode também ter a ver com um pouco de sentimento de solidão que a gente sente
nesse caminho. Sim. Pode ser também, eu admito que era muito, muito solitário. Eu sofri bastante isso. Até que você encontra companhia em você mesmo, né? Isso é bem difícil, mas algumas pessoas conseguem. Mas assim, bom, voltando ao que a gente estava falando, de justiça. Sim. Pode falar. Fala. A questão da justiça, eu tenho duas coisas, uma sobre o karma e outra sobre a justiça. A justiça, ela vai ser, eu acho, a minha visão, vai ser um pouco diferente do que todo mundo possa vir a tentar definir como que vai ser a justiça. Se a gente pensar, vai vir uma justiça no mundo aí. Para mim, já começa por uma propriedade não humana, que é a propriedade atemporal, né? Então, quando a gente fala de justiça, para mim está ligado a algo divino, algo fora do escopo humano, né? E então está fora do tempo, está acima dessa linha. A gente está na mão do tempo, nossa mente, né? Então, às vezes a justiça, às vezes não, né? Sempre a justiça parece que tarda. Até existe a expressão, não é à toa. Ela tarda, mas não falha, né? Esse tardar dela é porque ela é atemporal. Então, né, é engraçado, né? Você tem até os livros históricos aí, a própria Bíblia mesmo, né? Aqueles trechos que fala que um dia, um dia para Deus é como se fosse 1000 anos para o ser humano, né? É como se já mostrasse que tivessem tempos diferentes, né? Deus está fora desse tempo aqui. Então a gente está dentro da ansiedade. A temporalidade é isso. A gente está dentro da ansiedade, a gente está ansioso por justiça, ansioso, né, pela ordem, aquela coisa toda. Mas a justiça divina, né, ou para mim talvez a justiça plena e tal, ela vai tardar, ela não vai ser algo rápido assim. É aquele período que eu falei, do livre-arbítrio, que todo mundo faz o que bem entender, até que se chega o momento do julgamento, que é em vida, não é depois da morte, não, é em vida. E a justiça em si, essa justiça em si, ela não é bem uma justiça no nosso ponto de vista, porque o nosso ponto de vista está muito atrelado à vingança. As pessoas levam por vingança. Aquela coisa de punição. Isso, vai ser punido, vai jogar no lago de fogo e vai sofrer ali não sei o quê. Na verdade, talvez seja um processo natural. É uma lei natural. De ordem. É uma lei natural. É uma lei natural de ordem, né? Mas não é por você que eu estou vindo aqui fazendo essa ordem aqui, não. É uma lei natural. É uma ressonância. Por isso que entra naquilo que você falou também, que Deus não é bem esse amor que se prega na religião. Que vai abraçar o filho dele, ó. Exatamente. Entendeu? Você pode ter de seres mais conscientes aí, humanos mesmo, um carinho, né? Eles falam de uma forma mais amorosa, mas também falam de uma forma, às vezes, pega um pouco pesado, quando tem que pegar. Não entendi, né? Como assim? Tipo, pessoas sábias, pessoas que foram considerados como mestres, né? Eles falam muitas vezes de forma amorosa, mas às vezes eles falam de uma forma mais... Sim, austera. Né? Isso. Então, dura. Exatamente. Então o que acontece? Porque o amor também precisa ser austero. Exatamente. Então, o que acontece? Tem esse lado da justiça, né? Essa visão que eu ia passar. E também tem uma visão em relação à questão do karma, um questionamento que me veio, que foi o seguinte. Tá, eles colocam os manipuladores, malfeitores, né, como talvez uma ferramenta, um instrumento de Deus para que a gente evolua, né, para que a gente aprenda, essas coisas aí. Mas penso essa ferramenta de Deus aqui, na próxima vida vai sofrer também porque ele foi ruim nessa vida aqui. Não, mas ele não foi uma ferramenta de Deus? Então Deus não está forçando essa então, pagação de karma aí? Pra mim não tem mais sentido essa crença. Porque aí não tem fim. Não tem fim.
Não tem, é uma roda de samsara Eu sem não, fim, sem fim. eu não sei se eu consegui passar direito uma ideia, mas eu vou botar como exemplo. Vou botar um exemplo aqui, eu e você. Por exemplo, eu sou o seu malfeitor, O algoz. eu sou o seu vilão, e nessa vida aqui eu tô sendo uma ferramenta de Deus para fazer você abrir os olhos. Então, Aí sei lá, eu sofro pra caramba. eu faço você sofrer pra caramba, E tá, desperto. desperta, tá, nossa, você despertou graças a mim. Evoluir, nossa, Né? evoluir. Beleza. Morremos, né? Morremos. Agora na próxima vida eu vou sofrer então porque eu te causei mal. Mas eu não fui uma ferramenta de Deus? Deus não precisou de você. Aí que tá. Se Deus precisa de um malfeitor, aí depois esse malfeitor vai ter que pagar com outro malfeitor. E aí esse outro malfeitor vai ter que pagar com outro malfeitor. Com outro, esse negócio não tem fim. Tipo assim, então Deus precisa da existência de malfeitor. Isso que eu questiono. Como assim ele precisa? Ele não precisa de nada. E as pessoas só precisam abrir os olhos, despertar para si mesmo. Eu questionei já há muito tempo. O espírito para evoluir, ele não precisa pagar. Por exemplo, eu vou pagar uma situação que eu nem lembro de vidas passadas. E então eu vou sofrer. Vou sofrer aquele karma. Porque eu cometi tal coisa, então nessa vida eu vou pagar. Mas se eu nem lembro do que eu fiz, só de estar sofrendo, pagando entre aspas, eu estou evoluindo? Em que sentido que é essa evolução? Tipo... imagina, sei lá, chega... Tem gente que não evolui com o sofrimento, piora. Piora, fica vingativo, cheio de raiva, aquela coisa toda. Então não tem sentido esse negócio de é karma e o karma serve pra evoluir. Serve porcaria nenhuma. É igual você eu fico imaginando assim, a polícia batendo na minha porta, aí a gente precisa te conduzir. Aí me leva lá pro tribunal, aí eu fico tipo assim, mas o que tá acontecendo aqui que eu fiz? Né? Aí o juiz vai e fala, não sei o que você fez, aqui não posso falar o que você fez, no caso, não posso falar o que você fez, você vai ter que cumprir a sentença. Mas como é que eu vou, né? Como é que eu vou cumprir, como é que eu vou fazer se eu nem sei o que eu fiz? Cara, né? É uma imposição, como se fosse uma imposição. Não, você fez, porque é assim que é dito nas escrituras, é dito que você, se você está sofrendo isso, é porque você fez. Você fez. Não tem o que falar que você fez, cara. Aí a gente, mas cadê a prova? Não precisa de prova, você fez. Sabe? Então, assim, não, chega a ser engraçado. Isso é brincadeira não, cara. Parece comédia. É tipo assim... Então, assim, é um questionamento. Você tem que questionar. Questionamento. É claro que porque vai cristalizando isso na mente das pessoas. Que nem falar assim, a gente nasceu no Brasil porque a gente é uma alma evoluída. Porque senão teríamos nascido num país super desenvolvido, com pessoas existe educadas. Essa crença aí também. Existe essa crença. Aí uma vez eu questionei, né? Eu questionei e falei assim, mas peraí, será que em países, por exemplo, mais sofridos, subdesenvolvidos, não vão almas mais evoluídas exatamente para ajudar, para fazer, como fala, a vibração se elevar? Será que não tem sentido isso? Como que, né, só quem é ruim, quem fez merda vai para um país subdesenvolvido e quem é bom, iluminado, vai para um país desenvolvido? Se não... Isso daí, então, aí eles falam, mas isso é justiça. Mas isso é justiça. Só que, às vezes, a gente tá num lugar ruim, sofrido, não porque a gente mereceu, mas por vontade. Tem muitos voluntários espirituais que vêm de outros lugares para ajudar aqui. Sim. Por mais que a gente fale que é burrice nossa. Não, desse voluntariado. Eu não tiro o mérito da burrice, mas existe talvez um ato heróico aí. Mas assim, existe, e tá cheio de gente que é de alma
um espírito mais elevado, evoluído, que veio aqui para esse mundo ajudar. Sim. A elevar a vibração, não existe. Então você não pode julgar, cara. Você não pode julgar, não pode apontar o dedo, falar, não, essa pessoa merece sim. Se ela tá passando por isso é porque ela fez coisa ruim, então ela precisa passar por isso, ela precisa aprender. Foi o que aconteceu comigo, numa coisa aí que aconteceu comigo aí, que talvez, sei lá, um dia aí eu conte, né? Mas assim, é graças a esse tipo de crenças que muita gente se ferra legal. Sim. Essa questão dessa crença aí de nascer em país subdesenvolvido porque é inferior, alguma coisa assim, espiritualmente falando. Atrasado. Isso era uma crença que vinha de qual religião? Tá muito forte no espiritismo. Tá. Bem, essa pessoa, né, falou isso um dia aí, e o que acontece? Pegando assim, né, que existe uma base. Essa pessoa não, é uma crença geral, amor. Sim, uma crença. Pegando de base que o espiritismo tem algo ali em pé no cristianismo, né, no evangelho e tal, eu questiono o seguinte: quando Cristo estava ali, né, perto do prostíbulo, sei lá onde ele estava, mas era em relação à questão do prostíbulo, que os apóstolos falaram, né? Mas o Senhor vai entrar aí dentro, né? Não sei o que, essas pessoas pecadoras, não sei o que. Aí ele falou, mas eu não vim aqui atrás de pessoas perfeitas. Isso. Né? Cara, então assim, você não nasce num país subdesenvolvido só porque você é um espírito atrasado, isso e aquilo. Eu acho que na verdade existe então, uma loteria de tipo... Espíritos elevados vão justamente nos lugares onde tá uma merda, tá? Entendeu? Porque... O que eles vão fazer num país que tá tudo ótimo, maravilhoso? Me fala. O mesmo... Eles não vêm aqui passear, tirar férias, as almas elevadas. Eles não estão aqui para tirar férias. Sim. Eles vêm para trabalhar. Então, sim, muita gente elevada nasceu no Brasil e em vários países pobres. O que me faz crer numa justiça divina e que realmente vai pôr fim nesse período que você falou de liberdade total, né? Essa mistura de pessoas boas, ruins, aquela coisa toda. Porque senão parece não ter fim, né? Você tem mundos aí evoluídos e seres evoluídos que são enviados para esses mundos. Parece também que entra num eterno sofrimento, né? Porque, nossa, esses seres mais consciência aberta que vai para esses mundos, cara, é um sofrimento que é cruel, é muita crueldade, entendeu? Então às vezes me parece ter um looping, uma coisa infinita aí também, mas pode ser, creio eu, que as coisas do jeito que são agora, elas vão mudar. Eu acho que já tá mudando. Muita gente já tá mudando essa crença de karma que eu tô vendo. Sim. Entendeu? Gente desse meio espiritualista. Já vi mestres, inclusive lá da Índia, falando que essa coisa de karma é uma besteira. Sim. Né? Talvez distorceram completamente o significado do karma, porque a gente interpreta o karma como algo ruim, uma condenação. E não é. Lá pros o povo da Índia não é bem isso. O karma não é só negativo. Não. O karma também pode ser positivo, né? Sim. Mas é que a gente dividiu karma e dharma. Assim, entendeu? O dharma é aquela coisa perfeita, maravilhosa. Sim. E o karma não. O karma é como se fosse uma condenação, uma punição, né? Da gente estar recebendo aquilo que a gente supostamente plantou. Mas eu acho que essa coisa de lei de causa e efeito, ela tá em constante atividade nesse mundo, nessa vida.
Sim. Só que existe esse período, pra mim é o que eu tô enxergando, existe esse período, né? Aí, tipo assim, quem sofre o mal dos outros, infelizmente acontece, vai acontecer, mas o que vai acontecer depois desse período, assim, que vai vir esse dia, entre aspas, o dia não, né, mas esse momento de Nova julgamento, era, uma era. a energia vai voltar. Ela demora um tempo, mas ela volta. Então quem fez o bem vai receber o bem, quem fez o mal vai receber o mal. A questão das crenças para mim elas simplificam demais um mundo que é complexo demais. As crenças não fazem sentido nenhum. Porque, por exemplo, As sei lá, crenças antes da ciência cristalizadas, eu tô falando, né? Porque crença a não, gente tem também. crença muda. A crença, ela é mutável também. A crença A gente agora tem uma visão agora, mas depois a gente vai a mudando gente essa pode visão. mudar isso. Entendeu? A gente não vai mudar talvez princípios profundos. Que aí já é outro assunto que nem eu falei. Ter, como fala, visões diferentes, divergentes, é uma coisa. Tipo, opinião, ideologia, conceitos e crenças, é uma coisa. E aí eu falei assim, em todas as crenças, conceitos e ideologias vão ter pessoas ruins, mau caráter. Quando a gente fala de narcisismo, falta de caráter, crueldade e não sei o que lá, desonestidade, a gente já tá falando em outro nível, entendeu? Que não tem nada a ver com crenças e opiniões. Uhum. A gente tá falando de um fato. Fato. Um fato. E aí eu já vejo assim, já é um assunto que tá na vertical. Eu não sei porque eu enxergo assim. Na vertical. Esse assunto é um assunto de visão vertical, sei lá. Conceitos, opiniões, ideologias e crenças você vê na horizontal. Uhum. Entendeu? Já é uma coisa mais superficial, mais mental. A coisa do caráter, da moral, da ética, da justiça, ela Isso quem explica muito a filósofa, a professora Lúcia Helena, ela falou disso. É porque isso deve ter a ver com profundidade. Isso, profundidade, elevação também. Sim. Elevação também tem a ver. Então já são questões mais espirituais. Sim. Né? Já são questões mais espirituais. Então é um pouco mais diferente. Essa discussão já é um pouco mais, né? Por isso que também não pode relativizar tudo, né? Não pode relativizar o bem, não pode relativizar a justiça. Não tem como. Quanto mais consciente você vai, não é o que você vai ter propriedade total da verdade. Você não vai ser dono da verdade, mas você vai alcançando níveis onde você enxerga mais amplo. Ou seja, você vai se aproximando mais da verdade. Sim. Né? Não que você vai deter toda a verdade, mas você vai se aproximar. Quem está muito identificado com a mente, com a personalidade, vai ficar na mente e vai ficar cego. Ele só está ali lá embaixo enxergando perspectivas, partes. Aquela historinha do elefante também, né, que citam muito, que um cego estava mexendo na perna, o outro na outra perna, outro na tromba, outro no rabo. Cada um via o elefante de uma forma, de uma perspectiva, não enxergava o todo. Quando a gente desperta a consciência e vai se elevando cada vez mais, a gente vai vendo o todo. Eu vejo como você pega uma pecinha, encaixando outra pecinha, até você ver o quebra-cabeça inteiro montado. Isso. E a gente vai encaixando as peças quando a gente vai despertando. Não, o mundo é isso, o mundo é um quebra-cabeça. Mas a maioria quer ser só a peça, uma peça assim, desgarrada. Ao mesmo tempo que é desgarrada, ela quer fazer parte de um grupo. A maioria está presa na questão do grupo. Então você não se dá o trabalho nem de questionar, nem de raciocinar.
Então você não pega uma pecinha do quebra-cabeça para tentar encaixar na outra. Você não faz nem isso. Ai meu Deus, não está encaixando não, tá esquisito isso aqui. Não, no grupo eles vêm com uma coisa ali, entre aspas, montados e falam que aquilo ali faz sentido. Isso. Eles só se encaixam com quem está formando uma imagem, por exemplo, a imagem de uma casa. Ali eles vão se encaixar. Aí o outro grupo, a imagem de uma árvore, ali eles vão se encaixar. Mas eles não querem encaixar a árvore com a casa, nem o céu com... Aquilo realmente não se encaixa e tipo, se encaixa pela... Aí, de novo, a conveniência. Porque quem está dentro do grupo é sempre pela conveniência. Né? É a carência, né? É a carência. É o vazio existencial. A conveniência que preenche essa carência aí, que... Né? É um vazio existencial, até inconsciente, que faz as pessoas buscarem essas coisas assim. Tem que se encaixar, tem que ser... Tem que pertencer a pessoa... a um grupo. Ali você não está observando a natureza, a vida, tentando encontrar as peças que se encaixam. Ali você quer ser uma peça encaixada num quadro, né? Separada, na verdade, né? Só ele ali no quadro, né? Você tá falando? Não. O grupo, as pessoas querem ser a peça e elas querem se encaixar no grupo. Entendeu? Elas não estão pegando a natureza, o que está em volta e encaixando as coisas. Tipo, não, isso faz sentido. Só isso naquele grupo. Aí... Por isso que eu falei, no grupo da casa, aí tem a imagem da árvore, aí tem a imagem da vaquinha. Sim. Tem a imagem da montanha. E as pessoas querem ser em cada parte desse grupo, né? Da imagem que vai formar o grupo. Só que as pessoas estão... elas não pegam, por exemplo, o universo e tentam pegar informações e observar o universo a fim de encaixar as pecinhas do universo. Elas querem simplesmente ser uma peça que se encaixa a um grupo. Porque dá aquela sensação de... agora você não pode falar mais... identidade. Porque a pecinha solta do quebra-cabeça, ela fala assim: ai, que tristeza, eu sou um risco azul, com um azul mais escuro e um azul mais claro aqui, eu sou só isso na vida. Aí encaixa ela nas outras pecinhas de um quadro. Agora ela fala assim: não, agora eu sou uma praia. Se sente meu importante. risco azul era um pedaço do mar, isso. meu risco azul claro era um pedaço do céu. Agora eu sou uma praia. Se valoriza a partir do valor desse grupo. Do valor do quadro, do valor do grupo. Do grupo. Isso. Não por ela mesma. Não por ela mesma. Sendo que, na verdade, ela, por si só, né, ela tem uma... Na verdade, ela não tem um pertencimento ao quadro, ao grupo. Nós somos peças que pertencem ao universo. A gente tem um valor infinito. A gente tem um valor único também, porque cada um é único. Cada um é único. Você tira ali É isso que existe nos grupos também, né? Você tira uma pecinha do grupo, ela é substituível dos grupos. Ninguém em um grupo tem um valor único. Ela se molda. Eu imaginei aqui, me veio a imagem de que essas pecinhas que querem se agrupar, elas mudam a forma real delas. Elas têm uma forma, um encaixe. A mente distorce. Elas têm um encaixe próprio delas, que é o único. Mas aí, na hora que elas vão encaixar nesse grupo do quebra-cabeça, elas mudam o encaixe delas. Elas sofrem uma lavagem, elas são distorcidas. Aí sim, aí elas encaixam, mas aí elas deixam de ser elas. Aí não é... E como tudo ali sofre uma lavagem, uma distorção, elas nunca vão ser únicas, elas são substituíveis. Isso. Nos grupos elas são substituíveis. Porque para encaixar ali tem que ser de tal forma, né? De tal jeito. Tem que ter uma regra, um padrão. Isso. Você não pode ser único, você não pode ser autêntico. Exatamente.
Só que no universo, né? O universo, ele... As pessoas são únicas. O universo tem uma memória infinita, né? Tem valores aí que a maioria da sociedade... Isso daí todo mundo concorda. Eu acho assim... Existem grupos e grupos e grupos e grupos na sociedade, mas a sociedade é unânime quando fala que a maioria das pessoas estão adormecidas, estão de braços cruzados. A maioria fala que a sociedade não está bem. Entendeu? Porque Mas quer se enquadrar na sociedade, é isso que eu não entendo. Não dá pra entender, mas tipo, quando você pega um grupo aqui, um outro grupo lá e fala, a sociedade assim, tá eu doente. não acho errado existir grupo. Tudo bem, existe grupo. Mas o problema é esse apego, essa identificação você botar total, o grupo como a verdade absoluta. Da sua essência com aquilo que o grupo pensa. Isso é errado. Existe uma formação de grupo natural, que é por afinidade. Eu gosto de coisa tal. E é saudável. Sim, uma relação social saudável. Sim. Só que existe e aí que tá, a sociedade está doente, colocando o grupo como uma verdade absoluta. A visão que o grupo traz é a realidade. As pessoas fazem isso, né? E também existe muita briga. Por quê? Porque um grupo que é diferente do outro vai ver toda a ilusão, a distorção que o outro grupo está pregando. Sim. E vai atacar. Aí o outro também vai atacar esse. Mas por causa das distorções. E aí fica aquele embate, e nunca acaba. Aquela briga, aquela luta. Sim. Por causa das distorções, das ilusões, dos apegos, do fanatismo. E o que é tudo isso? É a mente. Sim. Eu sempre falo, é a mente desgovernada. A mente desgovernada é quando não tem a presença da consciência, que é o real, o verdadeiro dirigente do ser humano. Que deveria ser, né? Deveria ser. Uma vez eu fiz uma analogia falando que você tem um comando militar, aí você coloca um sujeito ali, loucão, todo doido, no comando da tropa, né? Cara, ninguém vai fazer isso. Ninguém. Só que o ser humano, a mente dele, mas doidona. Ele acredita. Mas a mente dele... Mas todo mundo sabe que eu acho que a maioria das pessoas sabem que a mente delas engana muito. Tipo assim... não sei se a maioria não. Quantas pessoas você vê, me iludi assim, me iludi assado. Tem muita gente que fala que se iludiu. Por mais que ainda esteja num novo grupo, alguma coisa assim. Às vezes ela se vê por exemplo, fiz parte desse grupo, fiz isso e aquilo. Tipo, mesmo que ela vá para um novo grupo, mas ela fala, me iludi, eu pensei que era tal coisa, mas não é, né? Aí... Mas ela não vai falar, a minha mente me iludiu. Não, eu sei. Ela se identifica com a mente dela, então ela vai falar, eu fui burra, eu me enganei, eu não sei o que lá, entendeu? Sim, eu sei, só que a questão, quando você pega essa parte, me iludi e tal, você já está vendo, você está tendo uma visão de que você é passível do erro, você é passível de se iludir, entendeu? Só que é exatamente esse que está passivo no erro que toma conta da vida, que é a mente assumindo o controle. É legal a pessoa assumir, né? É legal ela enxergar. Eu me iludi. Uhum. Só que pra ela realmente mudar de verdade a atitude, ela tem que entender quem é ela. E ela não é a mente, é isso que entendeu? Isso que é complicado. Porque essa parte é que eu acho que precisa do sentir, não é entender. A consciência. E também o acesso Sim, por mais que eu fale assim, conhecimento não é tudo. Né? E aí as pessoas acham que eu falo que eu desprezo o conhecimento. E não tem nada a ver. Eu nunca desprezei o conhecimento, tanto é que muita informação me ajudou pra caramba. Porém, não é só o conhecimento que faz a gente se elevar
como se diz, descobrir o nosso eu verdadeiro, né? Esse mestre interno, né? Não vai ser o conhecimento, simplesmente conhecimento só. Mas assim, essas pessoas que não têm essa visão é porque elas também não têm acesso a esse conhecimento de quem elas são de verdade, de quem elas não são de verdade, principalmente, né? Porque o processo de você se autoconhecer começa com você enxergando quem você não é. Você não é suas crenças, você não é sua ideologia, sua opinião baseada em achismos ou experiências dos outros. Talvez seja uma coisa mútua. Você vê quem você não é, mas você vê quem você é. Mútuo. Vai descobrindo quem você é, né? Mutuamente, uma coisa mútua. Mas eu acho que é um canal de sensibilização. Isso, porque o se conhecer assim, ele tá muito a ver com sentir, né? Sentir quem você é. Isso. Consciência não é para entender. Não dá pra entender. É para sentir. A linguagem é do sentimento. O conhecimento não é da mente, o conhecimento é aqui do coração. O coração Isso. Que vai saber quem você é. Eu acho que para nível de racional, ou do que a maioria tá, essa insensibilização, né? Você vem com questionamentos que dão um nó. Do tipo assim, tá todo mundo fixo no grupo, nos grupos. Naquela realidade de cada um. Você vem com coisas conflitantes. Ah, mas será que é assim mesmo? Ah, mas não sei o quê. Mas um troço que bate mesmo, tipo, que não faz sentido, sabe? Atrito, causando atrito. É isso. Porque eu acho que a quebra da realidade é um dos fatores que permite a sensibilização. Quebra da realidade, da ilusão, né? Isso, quebra da ilusão. E aí essa quebra da ilusão é que traz o verdadeiro senso de justiça. Sentimento. Aqui tá, voltando de novo ao tema justiça, que tá tudo interligado, você só vai realmente ser justo quando você se desapegar das crenças, dos conceitos mentais. Sim. Você nunca vai conseguir ser justo. Eu tô falando assim, razoavelmente justo, né? Porque também não tô falando que a gente é perfeito. Mas quanto mais consciente, mais justo você vai ser. E quanto mais consciente, menos apegado a crenças, ideologias, conceitos, opiniões você vai ser. Sim. Porque não tem como você ser justo se você é apegado a grupalismos. Não tem como. É só você olhar e ver que os grupos estão ligados ao racionalismo. A questão a mental, a questão do ego, de ser aceito, de ser aprovado, de não sofrer retaliação, de não ficar sozinho. O maior medo das pessoas é de ficar sozinho. Porque as pessoas não sabem viver com elas mesmas. O que eu poderia dizer? A analogia que poderia ser feita para essa questão que a gente está falando agora, para ajudar no entendimento do que é sensibilização, né? Talvez seja assim, você pega, apesar de que o que eu vou falar é um fator sensorial, mas é mais ou menos nessa linha. Por exemplo, é quando você pega a casquinha do sorvete, coloca a bolinha de sorvete, a casquinha de sorvete, bolinha de sorvete de chocolate. É bom, você só está falando. Então os grupos estão raciocinando o sorvete agora. Está descrevendo. Você pode falar toda a física ali do negócio. Na temperatura tal vai derreter, não sei o que. Você racionaliza tudo do sorvete. Analisa, né? Você faz uma análise completa de tudo que pode acontecer fisicamente, tudo explicação lógica, racional, né?
Até emocional às vezes. Putz, o sorvete vai começar a derreter. Que frustração, né? Tipo, podia durar eternamente ele geladinho ali. Mas isso é a parte que os grupos não fazem, é comer o sorvete. A sensação de comer o sorvete. Entendeu? Por mais que essa comparação seja ainda questão sensorial, mas quando a gente fala de justiça, sabedoria, consciência, é comer o sorvete. Sentir, É né? sentir, entendeu? E sentir sem também analisar. Sem analisar, não é um trabalho Porque às vezes racional, não é um tem trabalho... gente que toma um sorvete, isso está gelado, isso está molhado, ai, tá azedo, tá... E se a pessoa fica assim, isso dificulta até a pessoa de sentir o sorvete mesmo, no sensorial. Isso. Eu me lembro, os mestres falavam isso, sabia? Não. Pois é, os mestres falam Ah, que o fato de você ver uma flor, ficar analisando a flor. Ah, tal flor é vermelha, tem um cheiro bom, é assim assado, as folhas são desse jeito, as pétalas, não sei o que lá. Você está só analisando, é uma coisa muito racional, sendo que quando você vai contemplar uma flor, já é completamente diferente. Você não analisa nada. Você não fica pensando, tal flor é assim, assado. Você sente a flor. sim. Você sente como... você sente o ser da flor. Sim. Os mestres falavam isso direto. É engraçado que você fala uma coisa que você nunca leu. Não. E é a mesma coisa. Nossa, é bem intuitivo, né, amor? É. A sua Por isso, análise. quando for gravar, tem que gravar e deixar rolar mesmo. Porque tem que ser o que vai vindo mesmo. E aí, assim, você tem palavras finais de conclusão? Para mim, justiça é uma aproximação cada vez maior de si mesmo, de quem você realmente é. Porque enquanto você estiver apegado a grupos, a conceitos de grupos, a questão do ego de querer ser aceito, esse apego de querer ser aceito, aprovado, você vai ser injusto. De alguma forma você vai ser injusto. Porque você vai ficar à mercê dessa aceitação, dessa aprovação do grupo, da ideia do grupo. Só o seu grupo é justo e os outros não? E o que o grupo fala é o certo, porque a maioria está pensando dessa forma, então é o certo. É um grande erro as pessoas acreditarem nisso. Que só porque a maioria está falando é porque está certo. Não. Então as pessoas elas vão ser injustas. A maioria vai ser injusta. Sim. Só será justo aquele que realmente tem firmeza em si mesmo, né? Que não depende de aprovação qualquer e ele está seguro em si, né? Ele tem coragem, tem coragem de ser ele mesmo. Sim. Entendeu? Independente do que aconteça, seria isso. E você? Para mim, eu diria, justiça não é... Justiça é atemporalidade. Justiça não é vingança. Justiça não vem em nome de ninguém. Justiça, para mim, é uma lei natural que vem aí, né, uma ordem. Não é uma punição. Né? É uma ordem natural que vem aí. É a colheita. A questão também é... Justiça se sente, não se entende. Né? A outra questão é
O entende, o racional, ele fica para coisas mais baixas, né? Para compreensão de coisas materiais e tal, né? Porque a gente não vai descartar a mente, ela é uma ferramenta, entendeu? É uma ferramenta importante e tal. Lógico. Uhum. Só que ela não consegue produzir justiça, ela só consegue produzir vingança, raiva, punição, isso e aquilo. A justiça Porque ela mesmo, é desgovernada. Se não existe consciência, ela é completamente desgovernada. a justiça em si, ela já tem uma pegada mais superior, mas Ela tá em outro nível. é outro nível. Não tá no nível da mente. Não tá. E também, assim, a questão do karma, né? Para mim, é um objeto complexo, parece complexo, mas que foi simplificado pelas crenças, Distorcido. né? Distorcido e simplificado, ou seja, completamente destruído a identidade da coisa, né? E é uma questão de muitas vezes também uma coisa que não pode esquecer nunca, uma provável ferramenta no discurso narcisista, de um sistema narcisista. O nosso sistema é narcisista. De A prender, sociedade em si isso, foi condicionada no narcisismo. de prender os seres, prender, para quem acredita na questão espiritual, reencarnação, encarnação, essas coisas todas, para prender os seres no nível, um ciclo, né? A gente podia falar de narcisismo Sim, no outro. sim. E ou seja, um objeto completamente distorcido, como você falou, que as pessoas deveriam questionar mais, muito mais, né? Não é porque a religião disse, crença, grupo disse, que tem que ser assim, que a realidade é essa. Ninguém dita realidade nenhuma. Pois é, mas até a pessoa ter aquela força de indivíduo nela, ela não vai. Aí entra uma questão de evolução natural. É só no despertar real mesmo. Sim, mas é aquela coisa, a gente já vai jogando os conflitos. De questionamentos, questionamentos. conflitos entendeu? O atrito de realidade. Entendeu? É isso. Porque essa crença realmente me prejudicou demais, fez muita gente ser injusta comigo e assim, eu admito os meus erros no sentido de ter permitido, né, na verdade ter permitido também é outra questão meio complicada de se falar, porque se a gente não tem consciência, como que a gente não vai permitir? A gente está inconsciente, então sim, a gente está permitindo tudo. Sim. Então é complicado esse negócio. O maior culpado não é do cego, mas aquele que empurra o cego. Então, porque a gente bate muito na tecla sobre o narcisismo, porque o narcisismo é assim, a pessoa ela é ignorante dela mesma, da essência dela, tudo bem. Porém, ela sabe que aquilo que ela está fazendo está prejudicando, está fazendo os outros sofrer, ela está sendo tóxica. Sabe, o narcisista no geral sabe. Sim, sabe. Ele sabe, tem consciência do que ele está fazendo. Tipo assim, antes eu do que o outro se ferrar, então eu vou me garantir, não sei o que lá. É a puta de um egoísmo, entendeu? Então, isso que a gente condena. Agora sim, se a pessoa erra, faz merda, faz besteira, por desatenção, por puta merda, ai, falei merda, ou fiz alguma coisa assim, que eu não queria ter feito, mas fiz, machuquei outra pessoa, mas não queria ter machucado. Isso daí é óbvio que a gente releva, né? Porque quem quer errar? A pessoa que tem bom caráter não quer errar, mas ela erra. Sim. Né? Mas aí quando ela erra, ela vai tentar melhorar, né? Mudar o seu jeito, né? Tentar mudar. Agora, quem
realmente é egoísta, narcisista, não vai querer. Porque a única coisa que ele quer é suprimento, é que os outros satisfaçam a vontade dele. Sim. Uma frase que me veio aqui, isso vale para todo mundo, além de narcisista, né? Todo mundo mesmo, maioria. Em vez de pensar, ficar ansioso em cima da justiça que vem amanhã, questione as injustiças que você mesmo comete hoje. Às vezes injustiça até consigo mesmo. Sim. Que as pessoas cometem com elas mesmas. Sim. Eu cometi, amor. Eu queria me deixar em último lugar, sempre. Sempre querendo fazer melhor pros outros, querendo... entendeu? Talvez eu errasse na forma, né? De tentar fazer alguma coisa. Eu errei muito nessa vida também. Mas são erros, assim... que a gente não tem intenção. Erros naturais, né? Erros naturais. Não eram coisas com má intenção. De prejudicar, de ferrar com o outro, de machucar, de... Não. As pessoas deveriam parar de julgar muito os erros naturais da cegueira, né? Da mente. E começar a expor e falar, questionar mais o sadismo. O sadismo. Essa... né, imposição que existe aí. E até porque esse sadismo vem muito da inveja. Uhum. Né? Eu já vejo muita gente admitir: eu tenho inveja disso, eu tenho inveja de fulana, de fulano. Admite. Mas não faz nada para mudar essa inveja. Não faz nada. Aí já, no meu ver, precisa da sensibilização. Da consciência, né? Da consciência. Mas uma coisa que as pessoas com o olho mais aberto já podem fazer é trazer os questionamentos. Por que você fica falando que você é invejoso, isso e aquilo, mas não faz nada, não muda nada? Mas as pessoas têm que aceitar como eu sou. Né? Sempre vão falar isso. Eu sou humano. Eu sou humano. A melhor resposta, a que mais se usa, né? Uhum. Eu sou humano. Aí, então a gente vai ficar nessa daqui eternamente. Igual falar que o ser humano não tem jeito, que ele nasceu pecador e vai morrer pecador. Puta merda, para com isso. Sabe, é uma falta de respeito consigo mesmo. Sim. Tipo, nasceu torto, pau que nasce torto, morre torto. Como se não existisse a possibilidade de se elevar moralmente, espiritualmente, sabe? Como se não houvesse. Então como que vai existir justiça? Então eu me pergunto, como as pessoas ficam exigindo justiça se elas mesmas acham que o ser humano não evolui, não tem jeito, que é essa merda mesmo e pronto. Não tem como exigir nada. Se você não acredita no ser humano, então não exija justiça de nada. Não exija. Porque nunca vai ter mesmo. Só vai existir justiça quando a pessoa se elevar, quando grande parte da sociedade se elevar moralmente e espiritualmente, só. Infelizmente. Eu nem sei se essa justiça divina vai... Não, a justiça divina sempre vai existir. Eu tô falando... você ser justo com o outro, né? Uhum. De um ser justo com o outro, de o ser humano ser justo com o outro ser humano. É isso que eu tô falando. Uhum. Então é isso, amor. Você tem mais alguma coisa? Não, a conclusão minha era aquela mesmo. Então tá bom. Então é isso. Bye bye.